Muito bem. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Provérbios. Eu pedia, por favor, que pusessem a imagem. E vamos fazer um voo sobre este livro. Desta vez tivemos que tomar uma abordagem diferente ao voo, vocês vão perceber. E como um voo que é, não vamos analisar as aldeias, não vamos olhar para os carros, vamos só deter nas montanhas. Porque Provérbios é de tal modo vasto e cada versículo, muitas vezes há assuntos de versículo para versículo são diferentes. E pegar na lógica do começar no capítulo 1 e ir ao 31, nessa lógica, ficaríamos aqui 10 anos. E, portanto, a lógica para abordar Provérbios é, estamos no voo e vamos dedicar só nas montanhas que vemos. E como vamos ver, existem 4 grandes montanhas na Cordilheira dos Provérbios. Existem muitos outeiros, mas existem 4 grandes montanhas que agrupam 4 grandes assuntos, que agrupam quase todos os provérbios. Portanto, nós temos que pegar nos provérbios e apanhá-los em 4 grandes temas e dividir provérbios nos 4 grandes temas, nas 4 grandes montanhas, que já vamos ver quais são. Mas antes, vamos falar um bocadinho sobre introdução, que eu gosto de dedicar um bocadinho a falar sobre a introdução antes de pegar nos livros. Há 15 dias ultrapassámos metade da Bíblia, sabiam? Sabem onde é que está metade da Bíblia? Salmo 118. Portanto, já passámos metade disto. Portanto, já estamos a metade do voo. Lembram-se quando estou aqui a voar e veio o mapa e veio o símbolo onde é que vocês estão? Já andámos todos metade, ou mais de metade. Salmos falam-nos de como podemos gerir a nossa relação com Deus. Provérbios mostram-nos como é que nós podemos gerir a nossa relação com os homens. Mas começa com Deus, Salmos. E Provérbios mostram-nos como é que nós podemos gerir a nossa relação com os homens. Salmos ensina-nos a adorar a Deus em privado. Provérbios ensina-nos a viver como Deus quer em público. Estão a ver a diferença? Entrando em Provérbios, vivemos desde há algum tempo na chamada era da informação. É ou não é verdade? E todos os dias somos bombardeados por informação. Todos os dias. Pimba, pimba, de manhã à noite. Todos os dias. Algumas notas curiosas. Até 2003, e quem disse isto, eu tive-me a informar, foi a mesma, foi o Eric Schmidt, o CEO da Google. Até 2003, a humanidade tinha produzido 1 exabyte de informação. São 5 exabytes de informação. E cada exabyte é 1 milhão de gigabytes. Ok, não vale a pena perceber muito. É mesmo isso, está bem? Não vos vou explicar aqui isso, é porque eu também não sei. Com detalhe. Hoje, essa quantidade de informação, o acumulado desde sempre até 2003, é produzido em 2 dias. Estão a ver a quantidade de informação que nos cerca? É absolutamente brutal. E, portanto, todos nós vivemos com excesso de informação. Claro que nós não pensamos nisso. Nós queremos é ter tudo o que queremos em segundos. Mas para ter tudo o que queremos em segundos, é necessário uma quantidade brutal de informação. Só que podemos estar repletos de informação, como estamos, mas eu diria que nunca a sociedade teve tanta informação e nunca foi tão ignorante. Tão pouco sábia. O que percebemos é quantidade de informação avassaladora não conduz a sabedoria avassaladora. Muitas vezes é o contrário. E já vamos ver. A Bíblia fala, e cito 2 Timóteo 3,7, os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É informação, é informação, é informação, é informação e nunca são sábios. É esta a sociedade dos dias de hoje. Assim como viver é mais do que aprender, sabedoria é mais do que reter informação. Ok? Eu posso ter dinheiro, mas se eu não tiver sabedoria, eu gasto no instante. Certo? Eu posso ter fama, mas se não tiver cuidado, posso começar a ter má fama. Vocês sabem de muitos exemplos. Eu posso viver muitos anos, mas se não tiver muita sabedoria, vivo mal. E dou cacetadas, dou pontapés. Existem 31 capítulos em Provérbios. Não foi por acaso. Eu acho que Deus quis um capítulo por dia. Nem todos os meses têm 31 dias, eu sei. Regra geral. É como se Deus dissesse, existem conselhos para a nossa vida todos os dias. E por isso é que muitos leem um capítulo de Provérbios por dia. Muitos nos seus estudos, nas suas leituras bíblicas, têm o cuidado de ler um capítulo de Provérbios por dia. Justamente na lógica de 31 capítulos, um capítulo por dia, é como se fossem conselhos de Deus para a nossa vida todos os dias. É uma deixa que eu vos deixo. Provérbios é chamado um dos 5 livros poéticos da Bíblia. Jó, Salmos,
Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Já vimos 2. Estamos no terceiro. Faltam 2. Provérbios é o primeiro livro que iremos abordar, escrito por Salomão. Ok? Sabemos que Salomão escreveu, um dia leiam, agora não vale a pena, primeiro livro dos Reis 4:32, e lá diz isto. Salomão escreveu, eu não estou a inventar, por isso é que eu disse o versículo, 3.000 provérbios e 1.005 letras musicais. O homem não parava. Aquilo era escrever até dizer chega. 3.000 provérbios e 1.005 letras musicais. O nome provérbios advém da palavra do latim proverbium, que significa, podemos dividi-lo em 2, pro-verbium. Pro significa, em vez de verbium, palavras. Ou seja, um provérbio, ou provérbios, significa dizer coisas de muita importância com poucas palavras. A raiz do latim explica isso. Proverbium. Explicar coisas profundas com poucas palavras. Por isso é que nós no versículo temos profundidades imensas. É a capacidade de traduzir a experiência de uma vida, conselhos de Deus, ditos em poucas palavras. Proverbium. Ok? Por isso é que o livro de Provérbios deve ser lido com muita calma. Porque um capítulo, com esta quantidade e com este peso, nós lemos 3 versículos. E pá, isto é importante. 5, 6... Aquilo é condensado de informação porque é provérbio. É dizer muita coisa em poucas palavras. Estão a ver? Por isso, se lemos um capítulo de Provérbios por dia bem lido, muitas vezes temos o que precisamos para o resto do dia. Ok? Não nos dedicamos só a ler Provérbios, atenção. Mas se lemos não faz mal nenhum. Todas as culturas têm provérbios. Ok? Vou citar alguns. Cá se fazem, cá se pagam. Quem semeia ventos, colhe tempestades. E há bocadinho cá citou um. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Cá estava sintonizado aqui com o que eu ia dizer a seguir. O que torna Provérbios, do livro de Provérbios, um livro especial, é que foram os provérbios escritos por Deus e não por outro homem. Ou seja, Provérbios são os conselhos de Deus ao homem. São as dicas da experiência de vida que Deus quer dar ao homem. Por isso é que é importante ler. Porque é uma carta que Deus dá ao homem como é que nós vamos viver. São as dicas dele. São os provérbios de Deus. Não mais do que do Salomão, são de Deus. Ok? Do Deus que criou tudo isto. Portanto, atenção. Se calhar vocês hoje vão começar a olhar para provérbios de outra forma. Não é só os escritos de Salomão. São as dicas que Deus dá para nós vivermos bem. Estão a ver a importância de provérbios? O livro de Provérbios tem várias personagens. Eu estou a acabar a introdução. É para vocês olharem para as 4 montanhas, está bem? 4 personagens. Tem várias personagens. Eu citei apenas algumas. Temos o tolo, temos o sábio, a mulher sábia, temos o preguiçoso e podia ficar aqui mais algum tempo, mas temos mais ainda. A divisão de provérbios pode ser feita como eu fiz, foi assim um bocado arrojada, mas pode ser feita de forma tradicional como eu tenho feito. E eu não fui por aí. Do capítulo 1 ao 9, nós vemos os princípios de Salomão, especialmente dirigidos ao seu filho, em que a expressão meu filho aparece 10 vezes. É como se Salomão tivesse a dizer ao seu filho conselhos de vida. 1 a 9. Princípios. 10 a 24, provérbios de Salomão. Em que Salomão reúne um conjunto de provérbios comparando geralmente o justo com o injusto. Ou o justo com o ímpio. Estão a ver? Aquele paralelismo. Ok? 10 a 24. Do 25 a 29, nós vemos os preceitos de Salomão. Não são princípios, não são provérbios, são preceitos. E são capítulos reunidos por Ezequias, rei de Judá, Provérbios 25:1, de provérbios de Salomão. Ou seja, do capítulo 25 ao 29, não foi Salomão que os agrupou, foi Ezequias que agrupou provérbios de Salomão e os encaixou. Ok? Terceiro grupo. Quarto grupo, capítulo 30 e 31, provérbios de Agur e Lemuel. Já iremos falar também sobre Lemuel, um bocadinho. Dito isto, podemos mudar a página, se faz favor? Desta vez fazer coisa diferente. Eu não vos vou dar a papinha toda aqui. Vou pôr títulos. E vamos dedicar-nos ao título. Ok? Eu estou a brincar. Eu, por acaso, não tenho posto nada na internet, mas se me pedirem, eu envio tudo. Eu não tenho tido tempo sequer para corrigir o português do que escrevo à pressa. Mas, se quiserem, eu arranjo-vos tudo isto. Estou a falar a sério. Portanto, quem precisar do que eu tenho aqui, eu envio. Basta-me enviar por e-mail, posso dizer, davidlmgomes@gmail.com. Eu envio-vos o que vocês precisarem. Portanto, vejam comigo, por favor, Provérbios capítulo 1 e vamos começar a ler.
para perceber qual é o propósito deste livro. E antes de analisar as montanhas, vamos perceber qual é o propósito, o objetivo deste livro. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vamos ver então qual é que é o objetivo. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência. Ele está a explicar qual é o objetivo. E aos jovens conhecimento e bom siso. Tudo isto. Sabe porque é que eu não posso encarar a Bíblia como um livro de cultura geral? Volta e meia nós dizemos assim, já leste aquele livro? Epá, já li. Nunca mais leste. Não vale a pena, já o li. A Bíblia não é um daqueles livros que a gente já o leu. Agora vamos na prateleira, vamos ler outro. Sabe porquê? Explica a seguir. Versículo 5. Provérbios, e eu posso dizer a Bíblia toda, é para o sábio ouvir e crescer. Como é que eu posso crescer se eu ler uma vez a Bíblia e encostá-la? Se os provérbios é o que me fazem crescer. Estão a perceber qual é o motivo pelo qual a Bíblia deve ser lida todos os dias? Porque é aquilo que me permite crescer. E se eu não ler todos os dias, não cresço. Portanto, a lógica da Bíblia, eu já li a Bíblia toda uma vez, vou encostá-la, agora só ler uns livros sobre a Bíblia, não preciso ler a Bíblia outra vez. Pois é, mas ao pensar assim, nós estamos a abdicar de crescer. Porque é a leitura constante da Bíblia que me faz crescer. Versículo 5 diz isso. O sábio ouve e cresce quando está perante a sabedoria da Bíblia. Ok? Isto faz lembrar aquelas pessoas... Sabe qual é uma pessoa bem-sucedida no desporto? É nunca achar que atingiu o limite. É procurar sempre outro limite. O outro limite. O mal dos crentes é acharem que já atingiram o suficiente. E quando acho... Não estou a falar de arrogância. Não me interpretem mal. Eu estou a falar nem de atingir, ambicionar coisas altas, porque isso não é o que a Bíblia ensina. Não me interpretem mal. Mas no que toca à Bíblia, não há... nunca é de menos. E no que toca à Bíblia, convençamos daquilo que o diabo nos quer convencer. Do contrário. Nós precisamos é sempre ler mais. E estabelecer novas metas. Porque quando o fazemos, crescemos mais. E não o fazer prejudica-nos. Não o fazer prejudica-nos. Continuando. 6. Para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas preposições. Há aqui uma palavra... ou seja, já percebemos que os provérbios é para nós sermos sábios. Estão aqui para nós percebermos qual é a sabedoria. E já vamos falar o que é sabedoria. Já vou-vos falar sobre isso. Há aqui uma palavra que é muito repetida no livro de Provérbios, que é a palavra sábio ou sabedoria. Sabem quantas vezes é repetida? 125, aproximadamente. E no hebraico, a palavra sábio é, eu não sei hebraico, mas deverá rondar a volta do shakam, significa capacidade para fazer algo. Ser sábio é ser capaz de fazer algo. Um especialista. E existem 3 implicações de analisarmos a palavra sábio como alguém que sabe fazer algo. Sabem quais são? Primeira implicação. Quando Deus deseja que eu seja sábio, em última instância, Ele está a dizer que Ele quer que eu seja uma pessoa de ação. Se um sábio, shakam, é saber fazer algo, então quando eu vivo uma vida de inércia, eu não estou a ser sábio. Ou seja, uma pessoa que não se mexe, um crente que não se mexe, um crente que não está ativo, é um crente que é tolo. Não é sábio. Porque ser sábio é saber fazer algo. A ação. Estão a ver a diferença? É muito importante. Sabedoria está relacionada intrinsecamente com a ação. Intrinsecamente. Por outro lado, podemos interpretar que ser sábio é ser capaz de fazer algo bem. Ser sábio é ser capaz de viver bem de acordo com a vontade de Deus. Ser sábio é ser capaz de fazer algo, certo? Mas indo um pouco mais adiante, ser sábio é capaz de fazer algo e fazê-lo bem. Como viver de acordo com aquilo que Deus diz. Por exemplo, diz-se, Salmos 14:1, eu cito, disse o tolo no seu coração, não há Deus. O tolo, na sua vida, tira Deus. O sábio, na sua vida, diz, sim, há Deus. Então, viver bem é viver de acordo com como Deus quer. Estão a ver? É saber fazer, é saber viver com Deus. Porque se o tolo tira Deus da equação da vida e é tolo por isso, o sábio passa a ser sábio quando mete Deus na sua vida. Estão a entender?
E com isso conseguimos viver bem, conseguimos fazer bem, conseguimos ser recomendáveis em tudo, como acabámos de ler. Porque Deus está na equação. O tolo tira Deus da equação, o sábio mete Deus na equação. Estão a ver? Por último, queria acrescentar outra implicação, que tem a ver que a sabedoria não tem nada a ver com a idade. Nós podemos ter velhos tolos e podemos ter jovens sábios. E Deus está a repetir disso. Porquê? Porque a sabedoria depende verdadeiramente de Deus estar nas vidas, na equação. E podemos ter velhos que não querem nada com Deus e podemos ter novos que querem tudo com Deus. Sabedoria a sabedoria verdadeira não advém de acumular de experiência, advém sim de um acumular da percepção clara da vontade de Deus e da vivência da vontade de Deus. Isso dá sabedoria. Ok? Então, vamos chegar, dito isto, já percebes qual é o propósito deste livro, é transmitir-nos sabedoria, ok? Fazer de nós pessoas sábias é fazer de nós pessoas ativas em que Deus está na nossa vida, está nas nossas decisões. Resumidamente, é este o propósito deste livro. Vamos ver então a primeira montanha, ok? A montanha número 1 de Provérbios é o temor do Senhor. Eu agora vos vou dizer todas, vamos vendo passo a passo, que eu costumava dizer todas. E vocês já sabiam todas, não tem piada. Assim vocês vão vir a primeira montanha e vão continuar o voo e não sabem, quando olharem pela janela, qual vai ser a próxima. Eu vou-vos dizendo passo a passo. Neste caso, milha a milha. Vocês vão ver aos poucos. Temor do Senhor. Pico número 1. Ou vivemos temendo a Deus ou vivemos temendo os homens. Não há hipótese. Isto é um absoluto. Se nós vamos sempre com medo, é porque temos falta de temor a Deus. Porque se temêssemos a Deus, não temíamos mais nada. Temor de Deus é o princípio do Senhor, do conhecimento ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Antes de mais, nós vemos aqui um paralelismo. Aliás, não é aqui que nós vemos, não é que eu tinha isso escrito. Não, Provérbios 1,7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os loucos... É aqui. Desculpa, eu não estava a ver bem. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas aqui é um paralelismo oposto. Não é verdade? Que nós que estudámos no livro dos Salmos. O paralelismo oposto é comparar uma coisa e depois dizer o seu contrário. E assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam sabedoria e instrução. É dizer uma coisa e depois dizer o seu contrário. Poesia hebraica. Não se esqueçam, nós estamos na categoria de poética, em que a linguagem é composta por paralelismo simples, em que dizer uma coisa e reforçar, paralelismo em escada, em que eu digo uma coisa, reforço e depois reforço e depois reforço e depois reforço, ou fazer um paralelismo oposto, é que quer dizer, o justo faz isso, mas o injusto faz o contrário. Estão a ver? E aqui temos um caso de paralelismo oposto, que é típico na poesia hebraica, e que continua em Provérbios. E a palavra princípio aqui sabem o que quer dizer? A coisa mais importante. É o que quer dizer princípio, neste contexto. O temor do Senhor é o mais importante para atingir o conhecimento ou a sabedoria. Eu falei-vos há bocadinho sobre a sabedoria, agora vamos começar a decompor como é que chegamos lá. E cada montanha dá-nos uma pista. Ok? O temor do Senhor é o princípio para chegar à sabedoria. Existem 18 referências neste livro de Provérbios ao temor do Senhor. Sabem quantas é que há na Bíblia? 50. Provérbios abrange 40% quase do tema temor do Senhor. É impressionante. Provérbios abrange quase 40% do tema temor do Senhor da Bíblia inteira. O que é que não significa temor do Senhor? É ter medo dele. Deus não quer que a gente viva atemorizados com Deus. Temor do Senhor não é isso. Significa reverência, significa respeito por Deus. E a palavra que está aqui de temor do Senhor é a mesma que é utilizada em Levítico quando fala na reverência que os filhos devem ter para com os pais. Exatamente a mesma palavra no hebraico. Exatamente igual. O que nos mostra como é que nós devemos ter temor a Deus. É um espírito de reverência, de respeito, de reconhecimento da grandeza de Deus. Não é de medo, não é de tremermos com medo de Deus. Temos que reconhecer que Ele é poderoso. Revelar reverência, como um filho deve revelar a um pai e uma mãe. Em suma, o temor do Senhor, sinteticamente, é um espírito reverente que produz um coração humilde e submisso perante um Deus gracioso. Isso é o significado de temor a Deus. Um espírito reverente que produz um coração submisso e humilde perante um Deus gracioso. O temor do Senhor é baseado em relacionamento
e não em repercussão. Eu devo, e já vamos ver, o temor do Senhor resulta de um relacionamento que eu tenho com Deus e não de medo quanto às consequências de alguma coisa que Deus me possa fazer. É relacionamento, não é repercussão. E o temor do Senhor dá-me duas coisas. Nunca se esqueçam disto, hein? O temor do Senhor vai nos dar duas coisas muito importantes. Não se distraiam agora com mais ninguém no voo, está bem? Foco para a montanha. Olhem para baixo. Quando eu o respeito e temo a Deus, eu vou admirá-lo. E não vou querer pecar contra Ele. Então a primeira coisa que Ele me dá é ajuda-me a não pecar. E eu vou-vos mostrar na Bíblia isso. Ele ajuda-me a não pecar. Quando José foi confrontado com a tentação de se relacionar com uma mulher que não era a dele, a mulher de Potifar, e ela queria ter um relacionamento extraconjugal com ele e ele fugiu dela, sabe o que ele disse? O que é que ajudou a não pecar? Gênesis 39:9. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O seu respeito para com Deus era tanto que ele não queria ofendê-lo. Isto é temor a Deus. Ele não pecou porque temia a Deus. Ok? Quando Neemias estava perante um contexto em que havia pessoas que oprimiam o povo com impostos e que tiravam-lhe o vinho e que dominavam o seu povo. Eu até vos falei quando deu o estudo de Neemias e dizia assim: não façam o vosso povo cativo outra vez. Veio do cativeiro da Babilónia, vocês estão a impor o vosso povo regras e impostos, estão a sugar o vosso povo. Não façam isso. E Neemias diz: não façam isso. E Neemias diz assim: os primeiros governadores que foram antes de mim, está a dizer Neemias, na Neemias 5:15, oprimiram o povo, tomaram-lhe o pão e o vinho. E além disso, 40 ciclos de prata. Ou seja, tiravam-lhe a comida, tiravam-lhe ao povo, os governadores, tiravam-lhes a prata. E ele assim: os que foram antes de mim faziam isto. Como também os seus chefes dominavam sobre o povo, os chefes deles mandavam no povo todo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Já viram? Eu, porque temia a Deus e não queria ofender a Deus e tinha um respeito grande por Deus, ele não pecava. Há um versículo que está em Provérbios 16:6. Já agora, estamos cá, podem ler. Provérbios 16:6 que diz: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Não é o que acabei de dizer? Pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então a primeira coisa que o temor de Deus me dá, ajuda-me a não pecar. Eu devo já vários exemplos. Vários exemplos. Segunda coisa que o temor de Deus me dá, aumenta a minha qualidade de vida. E vocês podem dizer: óbvio, nem precisa de haver versículos para provar isso, porque se eu não peco, estou perto de Deus, não tenho melhor qualidade de vida. Mas sabem, Deus preocupou-se ainda assim de dar versículos para provar o que eu estou a dizer. Provérbios 14:26, leiam comigo. No temor do Senhor há firme confiança. O que é que Ele dá? Ele será um refúgio para os seus filhos. Vejam o 27, ou seja, quem teme a Deus está protegido. Qualidade de vida. 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Além de estar protegido, temos vida. O temor de Deus dá qualidade de vida. Conhecem a personagem chamada Abraão? Acho que conhecem. Ele fez o que fez quando Deus lhe pediu o único filho. Ele provou ser capaz de obedecer a Deus, estando disposto a sacrificar o seu único filho. Ele, por ter feito isso, passou a ganhar o rótulo de uma pessoa temente a Deus? Não. Ele fez isso porque temia a Deus. Porque quando ele acabou de fazer isso, Deus disse: agora sei que temes a Deus. Porque estavas disposto a entregar o teu único filho. Por temer a Deus, ele foi capaz de fazer o que Deus quis. Ele não tornou-se o Abraão que nós conhecemos por ter feito isso. Não, ele fez isso porque temia a Deus. E porque temia a Deus é que ele foi capaz de fazer isso. Nós estamos à espera que nos caia um raio do céu para fazermos o que está certo, para temermos a Deus. Estamos a perder a oportunidade de tempo. Tememos a Deus e vamos ver como o que está certo vai calhar no sítio certo a seguir. Primeiro temer a Deus e depois a seguir vamos receber o que Ele nos quer dar. Isto é fantástico. Abraão tinha perfeita noção que iria voltar do monte com Isaac. Ele disse aos servos: eu já venho com o meu filho. E mais à frente em Hebreus nós lemos que ele sabia que Deus tinha poder, mesmo depois de matar o próprio filho, de o voltar a ressuscitar. Porquê? Porque ele temia a Deus. Porque ele tinha temor a Deus. E era o temor a Deus que lhe dava essa confiança. Era o temor a Deus que lhe dava essa confiança.
E é isso que o temor a Deus pode dar. Portanto, espero-vos ter convencido que esta montanha é muito especial. E podia-vos citar mais versículos do livro de Provérbios que falam sobre o temor a Deus, mas não tenho tempo. Temos que continuar o voo. Vamos para a segunda montanha. Diligência. Diligência. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Aqui, Provérbios fala muito entre o homem diligente e o preguiçoso. A permanente comparação entre aquilo que é diligente e trabalhador e o preguiçoso. Leiam comigo então Provérbios 6 e vamos ler do versículos 6 a 11. Provérbios 6 e versículos 6 a 11. Vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na seca junto ao seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco e cruzando as mãos para estar deitado, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Por vezes na igreja existe muito aquela noção de, quando uma criança ou quando um jovem está naquela fase que escolheu o curso, qual é o trabalho que queres ter? Qual é o curso que queres ter? E parece que há aquela noção de passar no crivo da igreja por ter um trabalho que toda a gente vai achar que é bom, ou que ninguém vai criticar pelo trabalho que a pessoa vai ter. Se calhar devíamos preocupar-nos mais, não tanto pelo trabalho que cada um vai ter, mas por que tipo de trabalhador é que nós vamos ser. Que eu não vejo ninguém preocupado com isso. Preocupamos muito em olhar para os outros e perceber que tipo de trabalho é que cada um tem. Mas não nos preocupamos muito em saber que tipo de trabalhador é que nós somos e os outros são. Sai aos olhos de Deus. Se calhar uma coisa, essa é mais importante. Que tipo de trabalhador eu sou, talvez seja mais importante do que tipo de trabalho eu tenho. E mesmo no meio dos crentes, trocamos tudo. Então qual é o curso que vais seguir? Então e o trabalho que vais ter? Pois quando alguém não escolhe o curso, se não deve ser nada de especial, não vai correr nada bem. Se calhar vai. O mais importante não é isso. É que tipo de trabalhador, de que tipo de estudante, que tipo de personagem no nosso a fazer nós somos. Isso é diligência. Sabe qual é das primeiras coisas que Deus deu a Adão? Trabalhinho. Gênesis 2,15. Pô-lo a lavrar e a guardar o jardim. Trabalho. Sabem que os 10 mandamentos têm um mandamento sobre trabalho? 6 dias trabalharás. O 7º dia diz que trabalho, diligência, faz falta. Trabalho é muito importante. O que é que significa ser diligente? Provérbios 12, 27. Vamos entrar dentro da montanha, vamos assistir um pouco mais o avião para perceber que montanha é esta. 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Acabamos o que começamos. O preguiçoso caça, mas depois não assa a caça. Vocês vão imaginar algo tipo com fome, caça, depena a galinha, prepara a galinha, mas depois não tem preguiça de assar a galinha. Nós somos assim muitas vezes quando não terminamos o que começamos. Um preguiçoso não termina o que começa. Quando nós fazemos muita coisa e não a terminamos, este tipo de comportamento é sinal que nós não estamos no caminho certo para a diligência. Não somos diligentes. Se calhar somos mais preguiçosos do que diligentes. E cada um pense. Ok? Acabamos o que começamos. Isso é o que significa ser diligente. Segunda coisa que me faz mostrar que sou diligente ou não. Provérbios 22, 13. Estão a ver como é difícil estudar provérbios sem ser por temas? Eu ficava aqui a estudar capítulo a capítulo, 20 temas em cada capítulo. Assim é mais fácil. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso, um leão está na rua, lá fora, serei morto no meio das ruas. Ou, leiam comigo Provérbios 24. Já vou explicar o que isto é. Provérbios 24, está ali ao lado. Este aqui diz que o leão está na rua e está com medo de ser morto. E agora vejam este aqui, do 24. O preguiçoso não lavará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Ou seja, um preguiçoso ou um diligente é aquele que aceita os factos e que os enfrenta sem desculpas. Um preguiçoso não aceita os factos e arranja sempre desculpas para não fazer o que tem para fazer. Epá, é inverno, não posso cegar. Epá, está o leão na rua, não posso sair. Não, o diligente enfrenta os factos e faz o que tem a fazer. Isso é ser diligente. Vai tratar do que tem a tratar mesmo sendo inverno, mesmo estando frio, faz o que tem a fazer. E se tiver um leão na rua, reúne mais uns quantos para dar umas vassouradas no leão para que ele se vá embora. Mas não podemos ficar em casa à espera que o leão se vá embora. Estou a brincar, mas tem apenas uma força de expressão. Não é ficar quieto à espera que o leão passeie-se e fique ali a dormir na porta. Temos de fazer alguma coisa. É ser diligente.
Todos conhecem o famoso construtor de violinos chamado Stradivarius, que acabou por dar o nome aos violoncelos Stradivarius. Violoncelos fez. Violinos também fez? Também fez. Pronto. Então, exatamente. Eu estive a estudar o assunto e este indivíduo tinha uma profunda convicção de que Deus existia e que achava que a música era um bem dado por Deus. E ele dizia assim: como a música é um bem dado por Deus perfeito, e eu tenho que me esforçar para criar um instrumento perfeito para que não estrague aquilo que perfeito Deus fez. Então ele trabalhou durante imenso tempo para produzir os instrumentos mais perfeitos possíveis para conseguir traduzir a perfeição da música que ele achava perfeita, dada por um Deus perfeito. E esforçou-se tanto que hoje em dia são os melhores instrumentos que há, o chamado instrumento perfeito, porque ele foi diligente. É dos maiores exemplos de diligência. E nós hoje, e há pessoas que dão 1 milhão de euros ou mais para comprar um Stradivarius. Isso é o resultado de uma pessoa diligente. Estão a ver? Como uma diligência muitas vezes ultrapassa a própria morte e extravasa a nossa existência. Pico 2, diligência. Pico 3, vamos ver agora a outra. Língua. Isto parece que estamos a passar de temas diferentes. Isto estamos mesmo a passar de temas diferentes. Mas eu não fui o que escolhi as montanhas, elas estão lá. Eu já tenho que falar sobre os temas. Língua. Sabem que palavras como boca, língua, palavras estão presentes mais do que 150 vezes neste livro? Tudo o que tem a ver com isso. Boca, palavras, língua, etc. A forma como gerimos e o que dizemos é um dos temas fundamentais deste livro. Talvez seja esta montanha seja das mais altas do livro. Eu não sei se é mais alta que o temor. O temor também está ali nas alturas, é bastante grande. A diligência é um bocadinho mais baixa. Mas o temor e a língua estão ali taco a taco. Eu não sei qual deles é que é o Everest. Mas estão ali taco a taco. Veja o que a Bíblia diz sobre a língua. A morte e a vida estão no poder... Antes disso, em Provérbios 6, 16 e 17, eu vou citar. Estas 6 coisas o Senhor odeia. E Ele diz quais. E uma delas é a língua mentirosa. Deus odeia uma língua mentirosa. Odeia. Se quiserem saber o que Deus quer, vamos ver primeiro o que Deus odeia, porque daí interpretamos o que Deus não quer. E o seu oposto é o que Deus quer. Então, se Deus odeia uma língua mentirosa, Deus aprova e quer uma língua que fala a verdade. E temos a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é clara naquilo que Deus diz e naquilo que Deus condena. Se somarmos aquilo que Deus condena e fizermos o inverso e pegarmos aquilo que Deus diz, temos o quadro geral da vontade de Deus. Portanto, Deus diz alguma vez: eu quero que tu fales a verdade. Se calhar diz de uma forma mais explícita, não me estou a ocorrer, mas Deus diz que odeia a mentira. Então, a vontade de Deus é que falamos a verdade. Estão a ver? Provérbios 25, 11, eu vou citar, mas se quiserem ler, podem ler. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Escolher o timing para falar é uma arte que poucos dominam. Mas quando nós dizemos o que devemos dizer na altura certa, aquilo bate nos sinos todos. É uma arte que poucos dominam. Falar o que devemos falar na altura certa. Volta e pensamos: nunca vos aconteceu? Pai, eu devia ter dito isto mais tarde. Ou devia ter falado isto mais cedo. Mas porquê é que eu falhei o timing do que ia dizer? Eu disse certo, mas devia ter dito antes ou devia ter dito depois. Falhar o timing do que dizemos, ou quando acertamos no timing, é como, a Bíblia diz, é como maçãs de ouro em salvas de prata. É qualquer coisa. Quando dizemos o que temos a dizer na altura certa. Volta e meia, nunca vos aconteceu passar o tempo. Devia ter dito aquilo. Porquê é que eu não disse aquilo? Falhámos as maçãs, onde é que elas estão? De ouro em salvas de prata. Estão a ver? Ficámos só com umas maçãs de cobre. Mas podíamos ter de ouro em salvas de prata. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que a ama comerá do seu fruto. A língua tem poder para dar a vida e para tirar a vida. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando nós falamos a alguém de Cristo, ainda ontem fiquei impressionado ontem. Estava no avião e apareceu uma senhora ao lado, uma brasileira, que saiu do banco dela, que foi ao lado de uma outra senhora brasileira e começou a evangelizá-la. Do nada. Não sei se ela conhecia, se não conhecia, se foi porque falaram antes no aeroporto, não sei. E a falar, evangelizar e que tem que crer em Deus. Você sabia que crer em Deus é aceitar os seus Cristo como seu Salvador? Mas a falar alto. E as pessoas do banco trazem em frente algumas incomodadas, aquilo dói. As pessoas não gostam de ouvir o Evangelho. Até faziam... Deixa a falar. E eu assim, fala. Continua a falar. Não te cales. Mas a senhora é uma senhora com um aspecto muito humilde. Ninguém dava nada por ela. Eu não dava nada por ela. Não vou dizer dos outros, eu vou falar por mim. Eu não dava nada por ela. E o que é que a senhora humilde, com um aspecto simples, a evangelizar a outra pessoa em boa voz, para que não só o senhor ouvisse, mas que os bancos estavam ao lado ouvissem.
Fantástico. Então o que eu queria dizer é o seguinte, nós quando evangelizamos, a língua pode ser usada para levar alguém a Cristo. Isso é vida. Mas pode ser usada para destruir alguém. E para pôr alguém praticamente às portas do inferno. Descreditando a Bíblia completamente. Estão a ver como a Bíblia tem esse duplo poder? Dá vida como também atira. Por exemplo, vocês nunca ouviram aquelas histórias daqueles pais que diziam aos filhos que tu não consegues, tu és fraco, tu não consegues fazer nada, nunca serás ninguém na vida, tu és um frouxo. E esses filhos crescem a achar que são frouxos, que são fracos. Aquelas palavras daqueles pais destruíram aqueles filhos. Isto é o exemplo de como as nossas palavras podem causar morte. Mas também podem causar outras coisas. Provérbios 12, 18. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Quando nós falamos palavras sábias, ok? Nós podemos dar saúde a quem até está doente. É o que ele está aqui a dizer. A ansiedade do coração, cura para a ansiedade. Olha, deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Palavras sábias dão cabo das ansiedades. Podem ajudar uma pessoa a levantar-se. Palavras benditas, de ânimo. Nós devemos encorajar quem nos rodeia, mais do que elogiar. Não é o elogiar que levanta, muitas vezes abate. O que nós precisamos uns dos outros é encorajamento, mais do que elogios. É encorajamento. E sobre a língua, não vou dizer mais, porque senão não saímos daqui. Mas podia falar muito mais. Portanto, são montanhas de avião. Vocês começam a ver a montanha e deixam de ver a montanha. Aquilo é logo no instante. Montanha 4, vamos ver. Isolamento. Busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ou seja, aquele que quer ter o seu canto e que está sempre no seu canto, é uma pessoa egoísta. Porque busca apenas, só pensa em si. Ele insurge contra toda a sabedoria. É uma pessoa que se levanta contra tudo aquilo que é razoável, contra tudo aquilo que é correto, contra tudo aquilo que é sábio. Provérbios falam-nos muito de isolamento e falam-nos muito sobre amizade. Muitos recusam-se estar próximo de outros com a desculpa que já sofreram muito no passado. Não me querem envolver com outros porque vou sofrer novamente, porque as pessoas vão me deixar ficar mal. E mantém uma distância de segurança, como nós temos com os carros. Quer dizer, alguns não a têm. Mas mantemos uma distância de segurança. Deus pensou no homem na perspectiva de relacionamento, não de isolamento. Por isso é que criou a Eva. Se quisesse que o homem vivesse isolado, não criaria um conceito de família. E a igreja também é um conceito de família. Deus quer que nós vivamos em relacionamento. Provérbios 27, 17 diz: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Ferro com ferro. O ferro não se aguça sozinho. O ferro se aguça com outro ferro. Nós crescemos em relacionamento. Nós melhoramos em relacionamento. Nós tornamos-nos melhores em relacionamento. Portanto, o relacionamento é essencial, mesmo para travar batalhas. Provérbios 17, 17. Em todo o tempo ama um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Nas alturas difíceis, ter alguém ao lado é muito importante. Se quisermos enfrentar as alturas difíceis sozinhos, boa sorte. Vão sozinhos, porque eu não vou convosco. Enfrentar essas dificuldades sozinhos é suicídio. É importante termos outros ao lado com quem falarmos de confiança. Ok? Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há amigo mais chegado do que um irmão? E eu pergunto, será que nós fazemos jus a isto? Será que os irmãos e a igreja são os amigos melhores que nós temos? É porque se não são, deveriam ser. E muitas vezes a culpa não é nossa. A culpa pode ser nossa, mas se calhar a qualidade das amizades aqui não é a ideal. Não estou a falar agora de nós. É para nós pensarmos. A igreja deve ter relacionamentos saudáveis. Amizades. E se isso não existir, é contra a Bíblia. É contra a natura. Porque, segundo a Bíblia, não pode haver um amigo mais próximo do que um amigo crente. Porque um amigo crente tem um relacionamento, tem intimidade em coisas de Deus que um descrente não terá. Existe um grau de integração muito mais profundo. Se não existe isso, pode ser porque nós nos isolamos ou porque muitas vezes também quem está do outro lado também não faz a sua parte. Isto é um exercício difícil de fazer. Mas deve-nos levar a todos como igreja a pensar e a esforçarmos todos para terem amizades mais profundas. Ok? Amizade é como Roma. Sabem porquê?
não se faz num dia. Amizade é como Roma, não se constrói num dia. Demora tempo, requer iniciativa, e requer muitas vezes dinheiro. Temos que investir. Epá, um jantar, um bilhete para ir ali, epá, custa. Epá, agora tenho que gastar para ter com o outro, pá, levar agora o outro convidou-me, tenho que levar alguma coisa, não sei. Epá, temos pena, é amizade, requer tempo, requer iniciativa, custa dinheiro. Se nós não queremos gastar dinheiro, não queremos gastar tempo, queremos ter iniciativa, não se queixemos, não temos amigos. Pudera, há um custo a pagar pela amizade. Não pensem que os amigos vão cair todos do céu. Nós temos que fazer a nossa parte pela amizade. Na igreja ninguém me convida, a gente convida alguém. Temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Quando Noemi ficou só, Ruth teve a iniciativa de ficar com ela, mesmo sendo um sacrifício pessoal para ela. A amizade dela por Noemi teve um custo para a Noemi, de enfrentar o desconhecido, certo? Quando Jonatas percebeu que David estava a ser perseguido pelo pai, ele ainda assim quis continuar a ser amigo de David. Isso teve um custo para Jonatas, porque teve a perseguição do seu próprio pai. Qual foi o resultado? Não é o que o crime compensa, a amizade compensa. Ruth, vejam o estado final dela, por ter sido amiga. No final, aquilo correu tão bem, passou a estar na árvore genealógica do próprio Senhor Jesus Cristo. E o seu estado final foi melhor, porque foi amiga e porque se sacrificou. Qual foi o estado de Jonatas? Ele morreu numa batalha com o pai. Pois é, mas a sua descendência foi recompensada através de Mefibosete. Deus não se esqueceu da descendência de Jonatas. Porque Jonatas foi amigo, David lembrou-se dele mais tarde e pôs Mefibosete, aquele que todos esqueciam, na mesa dele para comer com ele como se ele fosse rei. Porque ele via em Mefibosete Jonatas e via a amizade dele. Eu vou recompensar o meu amigo, ele não está cá, mas eu vou recompensar o seu filho. Ele não viveu para ver a recompensa, mas a sua recompensa bateu-lhe à porta através do seu filho. A amizade compensa. Chegámos ao fim dos picos, vamos ver com umas considerações finais, antes de terminar. No capítulo 31, nós temos aqui um rei chamado Lemuel. Quem é este rei? No hebraico, Lemuel significa aquele que pertence a Deus. Nós não temos conhecimento de qualquer rei na Bíblia com o nome de Lemuel, nem na história secular. Por isso, alguns creem, eu talvez também creia, mas eu não tenho a certeza do que vou dizer, é apenas para nós pensarmos, suponhamos, porque aquilo que a Bíblia não diz, a gente não pode dizer que é apenas suponhamos. Eu creio que isto é um pseudónimo de Salomão. A pessoa não estava aqui também. E vou-vos explicar porquê. Quando Salomão nasceu, Natã foi ter com ele, já Salomão tinha o nome de Salomão, e Natã deu-lhe outro nome, Jedidias, 2 Samuel capítulo 12. E Jedidias significa, o Lemuel significa aquele que pertence a Deus, e Jedidias, que é outro nome que Natã lhe deu, significa aquele que é amado por Deus. Curioso, não é? Aquele que pertence a Deus, aquele que é amado por Deus. O que é que eu acho? A mãezinha dele, gostava tanto dele, chegou-se ao pé dele, eu vou-te dar um nickname, tu vais passar a ser Rei Lemuel também. Eu chamo aos meus filhos imensos nomes. Imensos nomes. Minha mãe está ali, sabe que é verdade. Estou sempre a inventar nomes para eles. Se calhar bate lá, a mãe dele também gostava de chamar o nome. Tu és Lemuel. Tu não és só aquele que pertence a Deus, mas aquele que és amado por Deus. E eu, como mãe, vou-te explicar a ti, capítulo 31, é a mãe a dar ao Lemuel indicações para tu viveres bem. Meu querido Lemuel, será que foi? Não sei. Não vou dizer que é. Mas que faz muito sentido, pelo menos na minha cabeça faz. Mas um dia a gente terá a certeza. Mas não queria deixar de falar sobre isto, porque vemos Lemuel, mas que é o Lemuel? O Lemuel pode ser Salomão. Se não fosse, também se calhar não estaria aqui. Mas estou aqui no campo da divagação, não tenho certezas, mas acho que pode ser. Ok? Terminar mesmo. Quero-vos falar sobre o fim de Salomão. Este homem foi o homem mais sábio que jamais existiu. O que é triste é a forma como ele termina. Ele começou bem, mas terminou mal, porque não viveu de acordo com os conselhos que deu. Nós podemos escrever muitos livros, dar grandes palestras e terminarmos como uns desgraçados. Se nós não vivemos de acordo com o que pregamos. É ou não é verdade? Salomão tinha tudo. Era o homem mais sábio, tinha tudo. A própria mãe, se ela foi a mãe do Lemuel, etc. Há conselhos no capítulo 31, cuidado, a mulher virtuosa, e não sei o quê, procura alguém, uma mulher virtuosa. O homem arranjou 1000 mulheres.
termina assim. Ele se foi o Lemuel, atenção. Ou seja, mesmo durante o livro de Provérbios, ele fala sobre muitas indicações do que toca a esse tipo de situações. Ele estragou-se completamente. Isto faz-nos lembrar dos últimos 10% da estátua, que eu falo muitas vezes. A parte mais importante de uma estátua ou de uma construção tem a ver com os últimos 10%, porque isso vai determinar toda a obra. E Salomão estragou a pintura toda. Salomão acabou mal, porque Salomão não viveu de acordo com aquilo que conhecia e estragou tudo. E, portanto, nós podemos até saber, ter sabedoria toda, mas tão importante como perceber como é que se chega lá é manter-nos lá. E, portanto, podíamos falar agora sobre outro voo, sobre a perseverança. Porque de nada serve-me perceber como é que podemos ser sábios se nós não nos mantivermos no caminho todos os dias. Que o Senhor nos abençoe.